Oi, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você e que você esteja preparado para começar o nosso primeiro bloco. Neste primeiro bloco, nós vamos tratar de um assunto um pouco repetitivo, mas que é necessário. Afinal de contas, nenhuma de nós veio ao mundo com um manual de instruções, né? Vamos então ver quais são os componentes do nosso sistema. E eu separei todo esse nosso estudo, eu vou tratar de estudo porque é um estudo, né? Eu separei esse nosso estudo em blocos e em capítulos. Vamos começar então o nosso primeiro bloco e o capítulo 1. Observando o nosso corpo externamente, a primeira coisa que nós vemos é a vulva. Muitas pessoas tratam como vagina, mas esse é um termo errado para essa localização, tá? A porção mais externa é a vulva. A vulva, então, é formada pelos grandes lábios, que são mais externos, os pequenos lábios e o clitóris. Logo, no meio, né, entre os pequenos lábios, nós temos uma abertura. A vagina é o canal que se inicia nessa abertura. Ela é, então, um canal formado por anéis musculares que nos permite, então, contrair ou também ter uma elasticidade a ponto de passar um bebê no parto normal. Ao final do canal vaginal, nós encontramos o cérvix, que é também conhecido como colo do útero. Ele tem um formato arredondado que é possível perceber ao toque. Caso você queira tentar, nós vamos explicar mais para frente como realizar isso, tá certo? Para fazer a examinação do muco. No centro do colo do útero existe uma abertura, que nós chamamos de abertura cervical. É esse espacinho, por esse espacinho que vão passar os espermatozoides para uma fecundação. É esse o caminho deles. Essa abertura cervical nos leva ao útero. O útero, então, é um órgão oco internamente, né? E ele é formado principalmente por tecido muscular. É uma musculatura lisa, que nós não temos controle voluntário sobre ela, então você não pode querer contrair o seu útero voluntariamente. Você não pode fazer aquela força, vou contrair o útero. Não, não dá. Essa musculatura não responde a esse tipo de comando. Como ele é a continuação do canal vaginal, né, logo na continuação do canal vaginal nós temos o colo do útero e o próprio útero. O útero tem um formato de uma pera, só que invertida. Então ele é mais justinho na parte mais baixa e fica um pouco mais arredondado, um pouco mais gordinho na porção superior. Ele fica localizado logo atrás da nossa bexiga, na parte baixa do ventre, tá? Por isso que quando a gente está grávida e o neném fica chutando e está crescendo e está grande, a gente vai no banheiro toda hora fazer xixi, porque o útero fica ali apertando a bexiga e não tem espaço para nada mesmo, tem que ir no banheiro toda hora. Além de ser um órgão de constituição muscular, o útero também tem camadas diferentes, né? Nós temos a porção mais externa, a porção muscular, que é o miométrio, e depois a porção mais interna, chamada de endométrio. O endométrio, ele sofre mudanças no correr do ciclo. Essas mudanças são controladas de acordo com as oscilações hormonais. Então é nessa região, na região mais interna do útero, no endométrio, que vai haver o espessamento para formar toda aquela camada vascularizada que vai receber o bebezinho, caso ocorra uma fecundação e uma nidação. Os outros órgãos que compõem o sistema são os ovários. Eu digo os ovários pois são dois, um localizado de cada lado do útero. Eles ficam presos ao útero por meio de ligamentos e eles têm uma vascularização própria. Então existe uma artéria que entra, uma veia que sai para irrigação dos ovários, para distribuir oxigênio e nutrientes para todas as células desses ovários. Nós, quando nascemos, já nascemos com centenas de milhares de, digamos, pré-óvulos nos nossos ovários. São os ovócitos primários, né, que nós chamamos assim. E todos esses ovócitos, eles têm capacidade de se tornar óvulos viáveis. Só que não são todos que vão chegar a essa fase. Isso nós vamos explicar direitinho também
como ocorre esse recrutamento, essa preparação dos ovócitos para se tornarem óvulos viáveis, ok? O importante agora é sabermos que os óvulos, durante esse processo de recrutamento, eles acabam fazendo com que o ovário produza hormônios. Dependendo do momento, o hormônio produzido vai ser o estrógeno ou a progesterona. Bom, estes são os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, porém eles não estão sozinhos. Nós temos na parte mais baixa do nosso cérebro, uma região central, digamos que mais ou menos nessa reta aqui, logo abaixo do hipotálamo, uma glândula bem pequenininha chamada de hipófise. Alguns também chamam de glândula pituitária. Essa glândula, ela produz muitos hormônios, digamos que regem o nosso corpo como uma sinfonia. Um desses hormônios é o hormônio folículo estimulante. Esse é o hormônio que vai ser enviado para o corpo todo por meio da corrente sanguínea. Os ovários vão receber esse sinal e vão começar o recrutamento dos ovócitos. Hormônio folículo estimulante. Você vai ver a sigla FSH, ela se refere a esse hormônio. Outro hormônio produzido pela hipófise que vai agir no sistema reprodutor é o hormônio luteinizante. Você vê a sigla LH quando você lê em algum lugar falando a respeito desse hormônio. Esse é o responsável pela expulsão do óvulo. Quando o ovócito já foi recrutado e existe um óvulo dominante, um ovócito dominante, ele está pronto para se tornar óvulo viável, né? Pronto para receber os espermatozoides. Esse óvulo pronto, ele precisa sair do ovário. Não basta ele estar pronto, ele precisa, digamos, de aquele chute na bunda, sabe? Vai, meu filho, sai. Esse chute aí é o hormônio luteinizante. Então, no momento certo, nós temos um pico de LH durante o ciclo, que é o momento que marca a eliminação do óvulo pelo ovário. Uma conclusão do capítulo agora. Bom, eu sei que você deve ter percebido, e não sei se você sentiu falta, nós não usamos imagens, tá certo? Eu quis, com isso, apresentar para você o sistema reprodutor feminino apenas de forma auditiva. E eu tenho certeza que você conseguiu visualizar, ou pelo menos ter uma noção de onde fica cada órgão e qual a importância desse órgão, qual a função desse órgão, um pouquinho que seja, que já é a base para que a gente possa continuar agora com os próximos assuntos. Eu não usei imagens, que é exatamente para a gente já ter uma preparação para o exercício que vem a seguir. Eu vou passar para vocês agora, então, o primeiro exercício da percepção da fertilidade. Eu digo primeiro porque a percepção da fertilidade é uma coisa que não vem do dia para a noite. Eu vejo muitas mulheres desistindo do método exatamente por causa disso. São muitas regras, são muitos hábitos que se deve incorporar no seu dia a dia. E por conta disso, se você pega tudo isso e coloca de uma vez só, a partir de hoje eu vou fazer isso, vou fazer tudo isso, você desiste. Se a gente for caminhando em espiral, um pouquinho, incorpora esse pouquinho, aumenta o segundo, incorpora o segundo, aumenta o terceiro. Se a gente caminhar dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir incorporar esses hábitos no seu dia a dia de uma forma mais tranquila e que você vai conseguir captar, que você vai conseguir assimilar de maneira mais eficiente, tá certo? Vamos então ao primeiro exercício. Para a percepção da fertilidade, é necessário que nós estejamos atentas a dois tipos de sinais: os sinais primários da fertilidade e os sinais secundários da fertilidade. Eu vou dividir esses dois sinais para que vocês tenham noção do porquê essa diferença, tá? Os sinais considerados primários são aqueles que estão relacionados diretamente com o sistema reprodutor. Ou seja, a menstruação, por exemplo, ela é um sinal primário da fertilidade. A ovulação em si é outro sinal primário da fertilidade. Os sinais secundários são aqueles sinais que aparecem em outras partes do corpo que não o sistema reprodutor. Um exemplo, o inchaço das mamas, né? As alterações hormonais, o pico de estrogênio, faz com que os nossos seios fiquem um pouco mais cheios, inchados e às vezes doloridos. Isso é normal, tá? Isso é sinal de que está tudo funcionando. E esse é um sinal secundário da fertilidade. Outro sinal secundário são dores de cabeça.
às vezes o excesso do estrógeno, porque o nosso corpo, querendo garantir a ovulação, às vezes produz um monte. Não precisa tanto. Esse excesso pode causar um pouco de dor de cabeça. Então a dor de cabeça pode ser um sinal secundário da fertilidade. Eu preparei para vocês aqui uma folha que vocês vão fazer da mesma forma em casa para poder acompanhar esses sinais, tá certo? Eu vou começar por isso, pelos sinais secundários, porque é o que eu considero mais difícil de acompanhar. Então, se vocês começarem com o que é mais difícil, para criar esse hábito, acho que os próximos passos a gente vai conseguir fazer de uma forma mais tranquila, tá certo? Eu vou mostrar agora como que ficou essa folha e como que vocês vão preencher. Então, vamos lá. Você vai pegar uma folha. Eu peguei uma folha simples, tá? Uma folha de caderno que tenha linhas, já serve. E coloca lá, ciclo 1, porque esse é o primeiro ciclo que você está fazendo a sua observação. Coloca a data, CD é o dia do ciclo. Sinais secundários, sensação e muco. Sensação e muco nós vamos abordar no próximo exercício, pois são sinais primários da fertilidade, tá certo? Vamos então, durante essa semana, focar nos sinais secundários. Esses sinais, então, podem ser dor de cabeça, prisão de ventre, dor nos seios. Se você tiver cólicas, coloque a região. Às vezes você pode ter uma dor só do lado direito ou só do lado esquerdo, deixa isso bem específico. Se vocês observarem aí, eu coloquei no dia 16 de maio, sendo o segundo dia do ciclo, um traço. Isso significa que eu fiz a minha observação, só que não tinha nada, tá? Eu vou voltar a câmera para mim agora, para a gente finalizar essa conversa. Você vai fazer isso durante essa semana, tá? Logo a gente vai voltar para passar o segundo exercício, envolvendo os sinais primários da fertilidade, que vai ser uma adição. Então, aí você vai seguir com os sinais primários e secundários nessa folha de observação até o final do ciclo. O dia 1 do ciclo, normalmente é o dia da menstruação. Então, se durante esse exercício, se nesse percurso aí você menstruar, você vai fazer o seguinte: pega uma folha nova, coloca lá ciclo 2 e no primeiro dia você coloca a menstruação. Nos dias seguintes, a mesma coisa, só que você pode colocar a diferença da intensidade do fluxo, tá? Então, o último dia, por exemplo, que o fluxo é menor, você coloca um sinalzinho lá e escreve que o fluxo foi mais fraco naquele dia, tá certo? Se tiver cólica, coloca também. E uma coisa que eu sugiro para você é que você determine um horário para isso, tá? Eu faço normalmente antes do banho a minha observação e o meu registro, mas você pode determinar o horário que seja mais fácil para você. Pode ser antes de dormir, ou mesmo depois do banho, depois da janta, um momento que você tá tranquila, e que você possa pensar no que aconteceu durante o dia para marcar ali, fazer o seu registro, da observação da fertilidade daquele dia, ok? Bom, por hoje é isso que eu queria passar para você e espero que você consiga fazer a observação da fertilidade com os sinais secundários essa semana. E curte nosso vídeo. Se você ainda não está inscrita, se inscreve no canal, que em breve nós vamos ter o exercício 2 junto com o segundo capítulo. Um beijo e muito obrigada!